Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Melissa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos. Já se inscreveu no canal? Se inscreva e ative as notificações. Bom, continuaremos falando das funções oxigenadas. Lembrando que para a gente identificar uma função, a gente tem que ter o que a gente chama de um grupo funcional. É a partir do grupo funcional que a gente consegue identificar a função. Aldeído tem grupo funcional carbonila, ou seja, C dupla O na extremidade da cadeia, tá? Então, tem uma carbonila no primeiro carbono. Esse C dupla O é chamado de carbonila. Então, o aldeído tem uma carbonila na extremidade, uma carbonila no primeiro carbono. Como é que a gente dá nome para aldeído? A gente coloca as ramificações, coloca a cadeia principal, a terminação vai ser em al. Lembrando, hidrocarboneto terminava em o. Álcool terminava em ol. Fenol terminava com a própria palavrinha fenol. Aldeído termina em al. Vamos ver aqui alguns exemplos de aldeídos. Se eu tiver um aldeído com um carbono só, prefixo met, ligações entre carbonos aqui não existe, quando a gente só tiver ligações simples é an, e tem a terminação em al, metanal. O metanal é o que a gente conhece como formol. É o único aldeído que se apresenta no estado gasoso e na forma de solução que recebe o nome de formol, usado como desinfetante, usado para desinfectar utensílios cirúrgicos e na conservação também de tecidos, tá? Então, é o que a gente conhece como formol. Se eu tiver, por exemplo, 2 carbonos, como é que vai ser o nome de um aldeído com 2 carbonos? Vejam que no primeiro carbono tem uma carbonila. 2 carbonos et, só tem ligações simples an, e por ser um aldeído, por ter uma carbonila na ponta, termina em al, etanal. Ah, mas e se tiver uma ramificação? Por exemplo, CH3, CH, vou colocar uma ramificação aqui. CH2, C dupla O, H. No primeiro carbono, então, obrigatoriamente, eu tenho que começar a numerar por essa extremidade. No primeiro carbono, tem uma carbonila. No terceiro carbono, tem uma ramificação. Ramificação com um carbono só, chamada de metil. 3, metil. Cadeia principal, 4 carbonos but, só tem ligações simples. An, por ser um aldeído, vai terminar em al, 3-metil-butanal. Então, aldeído tem uma carbonila, tem um C dupla O na extremidade. Eventualmente, pode aparecer assim também, ó, no finalzinho. C, O, H. E aí você precisa enxergar que é C dupla O, H. Então, olha aqui com o nosso modelinho, um aldeído. Aqui, ó. CH3, carbono ligado a 3 hidrogênios. C dupla O, H. Esse daqui é o etanal, 2 carbonos com uma carbonila no primeiro carbono, uma carbonila na ponta, tá? Então, tá aqui o nosso etanal, nosso aldeído. Cetona. Qual é o grupo funcional da cetona? A cetona também tem uma carbonila, mas ela tem uma carbonila entre carbonos, não na extremidade. Então, é uma carbonila no meio da cadeia.
Então, de novo, temos uma carbonila, C dupla O, carbonila. Às vezes, no exercício, aparece assim, qual o nome da função? Aldeído, cetona. Qual o nome do grupo funcional? Carbonila. Então, tem que estar atento se está sendo pedido o nome da função ou o nome do grupo funcional. Como é que a gente dá nome para cetona? Nome oficial, terminação ona. Tá? O nome oficial tem a terminação ona. A gente dá um nome seguindo todas as regrinhas, coloca as ramificações, cadeia principal, o que muda aqui é a terminação. A cetona mais conhecida é uma cetona com 3 carbonos, chamada de 3 carbonos prop, só tem ligações simples entre carbonos an e termina em ona, propanona. A propanona é o que a gente conhece como acetona, usada para remover esmalte, por exemplo. A partir de 5 carbonos, a gente precisa identificar aonde está a carbonila. Por que com 4 carbonos, 3, 4 carbonos, eu não preciso? Se a carbonila tivesse na extremidade, seria um aldeído. O único carbono possível é esse. Aqui, carbonila, se tivesse na extremidade, seria um aldeído. Ela estando nesse carbono, ela está no segundo carbono. Mas se ela tivesse nesse, eu começaria a contar por essa extremidade e ela estaria no segundo do mesmo jeito. Então, até 4 carbonos eu não preciso identificar aonde está a carbonila. Aqui tem 4 carbonos but, só tem ligações simples an e termina em ona. Esse é o nome oficial. O nome usual seria etil, metil, cetona, tá? Vou colocar aqui, ó, em ordem alfabética, né? Ó, etil, metil, cetona. O nome oficial é o butanona. A partir de 5 carbonos, então, a gente precisa identificar aonde aparece a carbonila, já que existe mais de uma opção. Por exemplo, os carbonos da ponta não poderiam aparecer porque seriam um aldeído. Estando nesse carbono ou nesse, está no segundo carbono. Se tivesse aqui, estaria no terceiro. Então, tem a opção de estar no segundo ou de estar no terceiro carbono. Vou começar a numerar pela extremidade mais próxima da carbonila. 5 carbonos na cadeia principal, pente. Só tem ligações simples entre carbonos an. Aonde aparece a carbonila? A carbonila aparece no segundo carbono. Então, fica pentan, 2, ona. No caso do aldeído, eu não preciso identificar onde está a carbonila, porque ele sempre vai estar no primeiro carbono. Na cetona, a partir de 5 carbonos, a gente precisa identificar aonde está a carbonila. E olha aqui pelo nosso modelinho, a gente tem aqui a propanona, ó, 3 carbonos, só ligações simples, e tem uma carbonila, uma C dupla O, no meio da cadeia. Então, tá aqui a propanona. E a terceira função, que a gente vai ver agora, é o ácido carboxílico. Também precisamos identificar o grupo funcional. O grupo funcional é C dupla O OH. Cuidado para não confundir com o aldeído, que era C dupla O H. Agora é C dupla O OH. Esse C dupla O OH é chamado de carboxila. A carbonila é o C dupla O. C dupla O OH é a carboxila. Como é que a gente dá nome? A gente vai começar com a palavrinha ácido e vai terminar com a palavrinha oico.
Então, por exemplo, um ácido carboxílico com um carbono só. C-O-O-H. Às vezes aparece assim, ó, C-O-O-H. E você precisa identificar que é C-O-O-H. Aqui a gente vai começar com a palavrinha ácido. Um carbono MET. Só tem ligações simples AN, na verdade nem tem ligação a intercarbono, a gente coloca a palavrinha AN e termina em oico, ácido metanoico. O ácido metanoico é conhecido também como ácido fórmico, que é o ácido liberado na picada da formiga, aquela formiga vermelhinha, aquela ardência que você sente é devido à liberação do ácido metanoico, daí ficou conhecido como ácido fórmico. Se eu tiver, por exemplo, 2 carbonos, como tem uma carboxila, a gente começa com a palavrinha ácido, 2 carbonos, et, só tem ligações simples, an, termina em oico. O ácido etanoico também é conhecido como ácido acético e é o principal constituinte do vinagre. Lembrando que a carboxila sempre vai aparecer no primeiro carbono, então eu não preciso identificar aonde está a carboxila, já que ela vai estar no primeiro carbono. O ácido etanóico, o ácido acético, ele é formado na oxidação do etanol. Então, quando ocorre a fermentação do vinho, ele vira vinagre. Alguma dúvida? Então, estão aí mais 3 funções. Mais 3 funções oxigenadas. Aldeído, carbonila na extremidade. Cetona, carbonila no meio da cadeia. E ácido carboxílico tem uma carboxila C-OH também na extremidade. Aldeído termina em al, cetona termina em ona e ácido carboxílico começa com a palavrinha ácido e termina com a palavrinha oico. Espero que tenha entendido. Se gostou, se entendeu, deixa seu like. Qualquer dúvida pode deixar no comentário e um beijão para vocês. Tchau, tchau.